Fala aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal. Somar! Somar! Bem-vindo de volta, e se você acabou de chegar, seja bem-vindo também. A gente tá aí, já concluímos a nossa academia de SAP Business One, a gente já partiu agora aí para alguns conteúdos adicionais que vai expandir aí seu conhecimento, suas habilidades. Até aproveita para conferir aí o último conteúdo que a gente tem no canal, que foi a etapa final ali que vai instruir você aí o processo de certificação em consultoria SAP Business One. Bom, e para o conteúdo de hoje, a gente separou aí o tema de Web Client para a gente entender um pouco mais também essa outra forma de acesso e de utilização do SAP Business One, que está ganhando bastante força aí, a SAP está investindo bastante, então vale a pena ficar inteirado aí do assunto. O Web Client não é uma instalação que já está automaticamente disponível, tá? Isso é algo que tem que ser avaliado aí em conjunto com o seu parceiro, se você está num cloud, ou caso você tenha já a infraestrutura interna, né? Dentro da empresa, essa instalação ela precisa ser executada, tá? Uhum, Logo após a instalação ser feita, aqui dentro do próprio SAP, a gente tem um botãozinho aqui que chama Web Client. Olha só, então certo. aqui na direitinha lá em cima, se eu clicar nesse botão, ele vai iniciar o meu navegador padrão, já colocando o link do Web Client, tá? Então, para quem conhece aí um pouco de infraestrutura, no momento que a gente instala o Web Client, isso vai ficar guardado lá dentro do SLD, que é o Uhum. local que gerencia os pacotes de instalação, de add-ons, de outros serviços, né? Todos os serviços relacionados à gestão do ambiente do SAP. E aí o B1 consegue localizar esse link e disparar você para essa página. Eu vou logar aqui como usuário do B1, só para fazer. Depois que eu faço o login, o sistema vai disponibilizar as bases que o meu usuário está autenticado. Então eu tenho aqui a Certo. base Alisson e a base Bias. Eu vou acessar aqui a base Alisson, tá? Que é a mesma que a gente está acessando aqui neste momento. Tá? Então você O- você pode um acesso independente, Isso. para entender ali a questão do que você comentou do usuário. Então não necessariamente é o mesmo login de acesso do padrão do seu SAP. Não, não, é o mesmo, É o exatamente o mesmo. mesmo. Isso, pode ver que aqui em cima eu estou com o login Alisson Tá, Ramos, aqui eu loguei também como Alisson Ramos. É sempre um login só. É o mesmo tá. login, a mesma licença, tudo tá tudo conectado. Não, beleza. Tá. O que que é interessante aqui quando a gente entra nessa página? Bom, primeiramente, por ser uma aplicação web client, a gente já carrega dentro da aplicação web client todo o conceito, né, Fiori do SAP, da SAP, né, onde a minha página ela já é um dashboard, ela já é uma área de trabalho, eu vou ter indicadores principais por módulo. Então aqui, se a gente clicar no menu principal, eu vou ter todos os módulos similar ao acesso aqui de dentro do SAP, né? Veja que é Uhum. uma extensão. Só que aqui dentro o SAP já faz uma distinção para a gente que eu tenho esses módulos aqui em cima como menus, tá vendo? Como se fossem abas. E Certo. conforme eu navego nessas abas, eu também, né, vou listando aqui embaixo o- os módulos. Tá vendo? Então, módulo de Uhum. produção. Eu tenho aqui as estruturas, criar uma nova estrutura, visualizar as ordens de produção, fazer entradas, criar uma nova entrada de produção, saída. Não, então, veja que eu vou tendo aqui os menus basicamente com o mesmo conceito aqui, porém, poucas diferenças, né? Aqui no SAP eu tenho ordens de produção, mas eu não tenho uma visão de quantas ordens estão em aberto, né? Para eu fazer isso, eu teria que vir aqui em relatórios, listas de itens em aberto, buscar as ordens que estão planejadas ou liberadas, né? Baseado em ordem de produção. Então, Certo. eu tenho aqui uma quantidade de ordens planejadas e uma quantidade de ordens liberadas. Quando eu acesso aqui,
veja que o sistema ele já me traz que eu tenho 21 documentos de ordem de produção. Uhum. Então, no caso do Web Client, ele já carrega em conjunto O indicador. o indicador de documentos que estão dentro daquele em aberto dentro daquele modelo de documento. Poderia levar esse indicador para dentro do SAP lá a partir dos KPIs daquelas variações de KPIs que o HANA tem. Isso, o IDX de contagem, Uhum. entre outras opções. E aí aqui, quando eu clico em ordem de produção, tá? O que o sistema vai trazer para a gente? Uma relação dos documentos e uma Tá. série de filtros aqui para me auxiliar nessa busca. Então, aqui ele já está me trazendo essas ordens aqui, ó. Tá vendo? Tem várias ordens. Bem mais que Uhum. 21 aqui, certo? Certo. Eu posso vir aqui e quero ver só as ordens do tipo padrão que estejam planejado ou liberado, né? Com um produto específico, com uma data específica. Aí eu clico aqui no início, ó, ele já vai me trazer os 21 As 21. documentos Uhum. que a gente estava falando lá. Olha só que legal, tá? Se eu acessar, olhando aqui para os 21 documentos que estão aqui, eu tenho algumas coisas que eu ainda consigo fazer dentro do Web Client. Eu poderia selecionar todos os documentos, né, de forma pontual. Posso recolher o filtro para ter uma tela mais ampla, né? Uhum. Eu poderia clicar aqui na setinha e ver os detalhes dessa ordem, né? Eu já vou fazer isso. Aqui o meu produto, se eu clicar, eu vou ver os detalhes do produto, né? Então, conceito lá da setinha. Então, se isso é relacionado a um cadastro, ele vai me dar permissão para eu navegar até esse cadastro. Então, se eu vou vir aqui, ó, vou clicar, ele vai navegar para o meu cadastro, tá vendo? Uhum. Então, aqui ele já abriu uma segunda aba com as informações do cadastro do item aqui. Olha só. Beleza? Então, isso auxilia todo o processo de navegação. Daí aqui, se eu clicar na setinha, ó, ele vai me trazer então os detalhes da minha ordem de produção. Então, é uma ordem de produção do tipo tal, o status está aqui, qual é o produto, quais são as informações gerais, quais são os componentes Uhum. envolvidos nesse documento, os itinerários, então toda aquela mesma visualização que a gente tem dentro do padrão do SAP, né, que a gente está habituado ali no cliente, a gente vai conseguir enxergar daqui as informações de resumo e tudo mais. Uma outra coisa que é interessante quando se trata de web client é que veja que junto com o grid, tá, eu tenho aqui um botão de configuração para eu determinar quais são as colunas que eu quero que fiquem disponíveis no meu grid, né? Então, eu posso escolher mais colunas do que as que estão exibidas aqui. E Uhum. também eu tenho a opção de, em vez de trabalhar na visão tabela, De eu lista. colocar numa visão em gráfico, né? Então, aqui eu já consigo, por exemplo, buscar a quantidade planejada, tá vendo? Do meu, a quantidade planejada por, deixa eu só pegar aqui, ó, descrição do produto, tá? Daí eu coloco em modo setores aqui e eu já tenho uma ideia Que de legal. Uhum. quantidade planejada por produto, tá vendo? Então eu tenho o meu produto pão de forma que está em maior impacto aqui dentro da minha operação. Se eu Uhum. clicar, ó, veja no pedacinho da pizza, ele já me dá a quantidade selecionada, no detalhe, ele me especifica o que está sendo colocado ali, né? Eu posso segurar o Ctrl, selecionar mais opções, né? E ele vai me mostrando o que está destacado. Uhum. Posso expandir o gráfico para a visão da tela inteira. Posso tirar a legenda ou incluir a legenda. Então, assim, é uma forma de você não apenas navegar na informação, mas você já plotar, né? Como diria no termo aí do mercado, um gráfico. Opa, quanto que eu tenho do produto, né? Baseado no produto específico,
né? Então eu quero pegar só o pão de forma aqui. Pão. Eu acho que aqui não vai dar, né? Tem que pôr. Era pão de forma? Pão de forma integral. Uhum. Então vamos pegar aqui. Pão de forma. Aí, ok. Ele selecionou aquele cara ali, né? Início. Certo. Aí vai trazer só ele. Daí eu quero a quantidade planejada por status. Ah, não foi boa a Sim, ideia. não foi legal. Vamos colocar por ano. Ano e mês. Também só tem um ano e mês. Não foi É, boa o porque a gente exemplo, só pessoal. fez uma, né? É. Sim, sim, Mas deu sim, para sim, entender sim. o conceito. É você pegar dois indicadores ali e relacionar eles para ele representar as Isso, proporções aí. exatamente, Hum. exatamente. Então aqui, voltando para a visão em tabela, ele vai aplicar os filtros, né, da mesma maneira. Eu poderia ticar aqui e voltar sem esse filtro. E aí Tá? navegar normalmente. Uma outra coisa interessante aqui, tá? Então, se eu clicar aqui no meu ícone principal, eu volto para a página original, Uhum. né? Na minha página inicial, eu posso montar quais são os indicadores, as informações que eu quero, né, trabalhar de forma rápida. E isso eu consigo personalizar por aqui, ó. Editar a página Editar página inicial. inicial. Isso. Então aqui posso remover, por exemplo, o guia do usuário, o esboços de vendas e compras, as entregas, e clicar aqui e eu escolher, por exemplo, da produção, eu quero ordem de produção. Já, Beleza? já tá, né? Não tá? Não, aí agora, não, aquele lá estava no menu produção. Ah, não tava no menu inicial. Beleza. Exatamente. Então, agora já tem aqui a ordem de produção. Sim. Tá vendo? Então aqui eu poderia ocultar e eu posso vir menu por menu, ó. Uhum. Ocultar, 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 ocultar. Vamos mexer em todas as minhas páginas aqui, ó. Só para você ver como que Aí, fica. a depender do seu nível de autorização cadastrado vinculado à sua licença, na hora que você for administrar isso, só vai aparecer aquilo que realmente você pode ter visualização e administração, certo? Exatamente. Exatamente. Eu não vou ver aquilo que eu não tenho acesso. Aí. Olha só como é que ficou Limpou. meu usuário agora. Uhum. Totalmente diferente, né? Totalmente. Porque eu deixo, né, de ter todos os módulos, todas as coisas. O que que a gente fez aqui foi basicamente eu clicar aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, né? Uhum. Atualizar, olha lá. Eu enxuguei o menu do SAP. Aqui eu enxuguei a minha área de trabalho, né? E aqui uma uma parte também que é legal, ó. Se eu vier no meu menu de inventário, transações de estoque, deixa eu só pegar aqui. Análise, Uhum. visão geral de transações em estoque. Ó, para você ver, eu já tenho aqui uma área analítica também dentro do Web Client. Então, no menu análise aqui, eu vou ter várias Nossa, que opções legal. Uhum. pré-definidas, tá? Para trabalhar. Então, quero ver meu gráfico de saldos de cliente. Então, ele já vai ter ali um gráfico pré-definido, já com essas informações, né? Além de eu poder ir pela tela do parceiro, montar isso também dinamicamente, eu tenho como já usar alguns relatórios padrões aqui do SAP para isso. Aqui ainda no na parte das configurações do usuário,
a gente tem algumas outras coisas que a gente consegue fazer. Por exemplo, mudar, né, o padrão de cor da aplicação. Uhum. Então, posso usar o Nossa. pretão, Aham. né? Eu posso usar o branco ou o Belize, que é um que já foi muito usado também, ó, que é E esse bonitinho. padrãozinho da versão HANA ali, que é o azulzinho. Isso. Eu prefiro esse aqui mesmo, É, né? também acho. Mais bonito. Na página inicial, eu posso colocar para mostrar todo o conteúdo, então eu fico com aquele feed gigante, ou eu Uhum. posso marcar para eu ir clicando nos grupos para exibir em blocos. Nas atividades do usuário, eu vou ter um histórico de tudo que eu fiz. Então, toda vez que eu abro um clique, que eu exibo um Uhum. relatório, ele vai gerando um log para o meu Pro usuário, log. né? No idioma, eu vou fazer o padrão aqui, né? Que eu defino. A gente comentou sobre isso também no vídeo lá dentro do SAP, o client. E aqui nas preferências de mensagem, é interessante que conforme eu navego dentro do SAP, o sistema ele vai tendo perguntas que ele vai fazendo. Por exemplo, vou adicionar um documento. Daí Uhum. o SAP vai questionar: você deseja realmente gravar o documento, tal, tal, tal? Você Aí confirma, né? tem uma opção lá que você coloca lembrar minha resposta, né? Sim. Quando você faz isso, o SAP vai entender, opa, se você deu sim, então Uma vez e ativou automaticamente, isso, na próxima ele não vai perguntar de novo. exatamente. Então se eu estou aqui por exemplo, num pedido de venda, vamos lá, só para ver se eu acho um caso pontual aqui para mostrar. Daí eu venho aqui na minha aba contabilidade e mudo a condição de pagamento para 30 dias. Olha lá. Uhum. Deseja atualizar as linhas da tabela existente com uma nova lista de preço? Aí eu tenho aqui, ó. Lembrar minha resposta e não E não mostrar mostrar. novamente a mensagem. Se eu fizer isso e clicar no sim, no não ou no sim, o que que o sistema vai fazer? Se eu mudar novamente, ó, ele não pergunta mais. Eu vou até recarregar o documento aqui, ó. Vou trocar para o 30. Olha lá. Pergunta anterior respondida automaticamente, não, Ah, sim. né? Então, se eu tenho uma preferência de mensagem aqui na minha operação, ele vai depois carregar para mim aqui qual é a mensagem que eu preferi a resposta, e é por aqui eu posso editar para recuperar aquilo que estava feito. E aí a Que questão das legal. Uhum. notificações é a mesma coisa lá do SAP de ficar pingando para você aqui os dados, né, de Os notificação. alertas. Uhum. Isso, os alertas, tá? Então, é, utilizado atividades recentes, ó, ele mostra para mim tudo o que eu fiz recentemente. Ah lá, entrei no administrar itens de produção, depois entrei na visão geral de transação de estoque, minha página inicial. Utilizado frequentemente, ele vai criando um lastro das telas mais usadas, das informações mais usadas e vai trazendo isso aqui resumido aqui para a gente. Depois eu posso falar o que? Vou ver o que, que geralmente eu tenho usado aqui. Pra deixar Depois eu ajustar o venho cockpit inicial ali. e ajusto meu cockpit inicial. Exatamente, tá? Então aqui é bastante moldável, né? Alguma coisa Uhum. mais. Você realmente tem uma experiência mais imersiva. Por quê? Porque você consegue moldar tudo à sua forma, né? E ter algumas situações, por exemplo, vou criar um pedido de venda. Então ele já tem um botão que já entra no documento no modo de adição pronto para isso. No outro sistema, a gente entra no documento, ele sempre entra, né, Modo pesquisa. no modo adicionar. Adicionar, sim. Aí eu mudo para o modo pesquisa. Uhum. Ou aqui ele já me dá a opção de ter um botão que abre os pedidos, né? E um outro que já entra em modo criação. Então, eu quero abrir todos os pedidos ou não, eu quero abrir no modo criação. E o processo de criação de documentos aqui é bem similar, né? Então, eu posso ir preenchendo os documentos, ele já vai carregando as informações, observações, data de entrega 30/8, aqui, 2024.
Daí eu vou ver o conteúdo. Ah, o item PA001. Ah, coloquei o código errado. Ó, comecei a digitar. Tem o item. Ele já mostra aqui, ó, tá vendo? Uhum. Cliquei, mesmo conceito, né? Se eu quiser diminuir o campo, posso também. Quantidade, preço, desconto. Aí aqui eu vou ter todas as colunas, ó. Mesmo esquema. Ah, não quero todas as colunas. Eu clico aqui, desmarco o que eu não preciso. Ó, pá, 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 pá. Vai desmarcando. Pronto, ele já vai revisar a tela. O colar, né? Pressione Ctrl V. Ó. Então, eu posso selecionar a linha, duplicar a linha. Aí ele já vai gerar a versão. Então, aí vai dando para a gente as opções, né? Adicionar linha acima, linha abaixo, né? Então, processo de navegação. Despesas adicionais. Lá no outro documento, a gente tem que clicar aqui no botão para lançar as despesas adicionais. Aqui Uhum. ele já dá a opção como uma tabela extra para fazer essa atividade. Resumo do documento, observações, textos de início, observação de encerramento, aba logística, tudo isso eu consigo acessar também por aqui, ó, mudando aqui em cima, ele já vai carregar para o local. E os campos definidos por usuário, que é onde a gente tem aqueles campos para a regra nossa, né? Perfeito, perfeito. No final do processo, posso vir aqui, ó, adicionar de novo, ou adicionar e retornar, ou adicionar e visualizar, né? Salvar como esboço ou cancelar. Então, processo de funcionamento padrão, né? Aí ele está dando mensagem de erro, Do por período quê? contábil. Uhum. Porque o meu período contábil está bloqueado, então ele não vai deixar a gente fazer, né? Mas isso é para provar que ele vai seguir todas as premissas, todas as regras, todos os padrões aí da operação, tá? Em que situações aí, pensando de forma prática, não seria recomendado o uso do web client e ficar direto no B1? Bom, Porque são duas, a gente vai, é tudo muito similar, né? Pelo tudo que você apresentou ali, então, mesmo que eu consiga trabalhar dentro do SAP, eu consigo trabalhar no web client. O web client, visivelmente, ele tem uma experiência de usabilidade ali muito mais legal, muito melhor. perfeito. Então, quando que não é um caminho? Quais seriam as limitações que ele tem, né, no cenário de hoje? Muito bom. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, que nessa base a gente não vai ter, mas a gente consegue montar aqui agora. Uhum, Mas, por exemplo, vamos entender que a minha numeração de item, vamos pensar dessa forma, tá. ela é baseada em uma consulta formatada. Então, eu viria aqui, criaria uma consulta. Deixa eu ver se eu pego alguma consulta aqui. Abrir consulta, código do item, né? Vamos ver. Olha lá, gerou um código automático aqui. Certo. 0101A001001. Então, quer dizer, eu tenho uma consulta estruturada que está gerando um código automático. Ok. O Web Client, ele não tem a funcionalidade de consultas ainda para ser disparadas a partir de movimentos Hum, ou de setas. Então, se eu vim aqui, ó, no cadastro do meu item e criar um novo item, no caso, né? Vamos pegar aqui. Criar item, né? Vou clicar aqui. No número do item, eu não tenho como colocar aqui, atualmente, uma forma de executar essa consulta. Então, eu seria obrigado a fazer realmente, manualmente, hum, a operação, né? Então, quando eu ainda tenho muitas atividades que dependem de consulta formatada, de alguma coisa para fazer o meu perfeito. negócio girar, o web client ainda não é totalmente aderente. Aí é onde a gente acaba não conseguindo aplicar ele na sua totalidade. Mas numa operação onde são eventos padrões do SAP, navegação Uhum, padrão, determinação contábil, tudo é padrão, não tem algo
Personalizado ali pro personalizado. processo da empresa. Exatamente. Daí, então, a gente consegue usar o Web Client corretamente. Não, perfeito. Bom, gente, é isso, acho, né? Sim, é isso. Galera, se ficou alguma dúvida com relação ao Web Client, pode aproveitar e já deixa comentado aí. Se você for ágil, de repente a gente já traz isso no próximo vídeo para aproveitar o gancho aí do tema Web Client. Senão a gente já está pensando aí em outros temas adjacentes para poder agregar valor aí e complementar os estudos e conhecimentos voltados ao SAP B1.